graça e a paz, igreja. Amém. Amém. O mais complicado, né? Se pregar a palavra já é um grande compromisso. O aluno, quantas coisas maravilhosas aprendi com o pastor Carlos. Amém. Glória a Deus. Que Deus seja honrado por tudo que já recebemos do servo do Senhor e pelo que Ele tem feito por tantos outros que aprendeu com o servo de Deus. Amém? Amém. Eu ia pedir para ele pregar no meu lugar, né, irmãos? Quantas e quantas vezes já aconteceu isso comigo? Chegar numa igreja, principalmente no meio onde eu estava ultimamente, no ministério, a gente chegava numa igreja para visitar. Hoje, graças a Deus, eu vou lá para ouvir. Então eu sentava lá atrás e o povo ia buscar a gente lá. Você não queria, mas não tinha jeito. Por isso é o compromisso de um servo de Deus, independente de ser pastor ou não, andar sempre preparado. Eu já fui pego de surpresa para trazer uma palavra num funeral. No lugar mais difícil de se falar, alguém chega e te pega para você trazer uma palavra. Então, irmãos, não é compromisso só de pastor isso, mas qualquer servo de Deus. Amém? Que assim brilhe a sua luz. Não diz isso a palavra do Senhor? Glória a Deus. Então, vamos lá para o capítulo 6 de Isaías. Enquanto o nosso irmão localiza lá o texto para vocês lerem conosco, eu me lembro que esses dias atrás eu tinha aí uns 16, 17 anos. Vocês não acreditam nisso, né? Mas faz pouco tempo eu comprei a minha primeira Bíblia, comprada com o meu próprio salário. E a gente ouvia naquela época já muitas e muitas pregações sobre o capítulo 6 de Isaías. E eu peguei aquela Bíblia novinha e falei, deixa eu dar uma lida nesse texto. E li, mas eu achava tão estranho o mencionar deste homem já no primeiro capítulo. Vocês vão ler conosco aí o rei Uzias. Nós vamos falar um pouquinho e aprender um pouquinho com Uzias. Amém? Vamos lá? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Como eu dizia, eu sempre ficava assim intrigado por que mencionar o dia da morte de Uzias. E como iniciante da Bíblia naquela ocasião,
eu não conhecia nada de Uzias e também não fui procurar naquela ocasião conhecer um pouquinho sobre Uzias. Mas depois de algum tempo, depois de um certo tempo para frente, a gente vai ouvindo a palavra do Senhor e ela vai falando conosco. E eu aprendi que nada ficou escrito por acaso, por acidente, sem nenhum propósito, sem nenhum motivo. E como deve ter vários e vários aqui conosco nessa noite, que não conhece Uzias, nós vamos ler um pouquinho sobre Uzias nessa noite. O texto é um pouquinho grande, mas eu prometo recompensar o tempo depois, apenas absorvendo algumas lições que a gente aprende com esses dois homens, Isaías e Uzias, amém? 2 Crônicas, capítulo 26, vamos ler. Segunda Crônicas, capítulo 26. Pastor Daniel, obrigado, porque melhorou bem aqui a iluminação aqui. Hoje eu dispenso o uso de óculos por causa de lentes, mas mesmo assim ainda há um pouquinho de dificuldade. Mas glórias sejam dadas a Deus. Vamos lá, vocês acompanham conosco aqui, 2 Crônicas 26, para nós apresentarmos, para que possível algumas pessoas entre nós ainda não conheceu Uzias, porque ele não foi mencionado assim por acidente ou por acaso ali no versículo 1 do livro de Isaías. Vamos lá então. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Eliade e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 50 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jecolias, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábios nas visões de Deus, e nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vai observando cada detalhe do que Deus fez na vida deste homem, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus ia buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões, e nos dias em que buscou ao Senhor Deus, o Senhor Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus de Jabiné, ou melhor, contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidade em Asdod e entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os menitas. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, e aos ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto no vale como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas,
que saíam à guerra em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maassés, oficiais, debaixo das mãos de Hananias, um dos príncipes dos reis. Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, eram de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas havendo já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isto honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso, e indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto mais aos atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Amém? Amém. Irmãos, pouquinha coisa resfriado, glórias a Deus. E nós lemos aqui para que a gente não deixasse de apresentar para vocês Uzias, este homem mencionado, e que eu sempre fiquei intrigado porque seu nome aparecia aqui. E se a gente ler o primeiro versículo de Isaías e tirar o nome de Uzias fora, parece que não faz muita diferença. Mas como ele apareceu, e não foi sem propósito que apareceu o seu nome aqui, fui buscar essas informações lá no 2 Reis, capítulo 15 também, tem algumas outras informações sobre Uzias, e a gente vê por aí o ambiente em que Isaías começou a profetizar para o povo de Deus. Um ambiente caótico, terrível,
por causa desse homem que era temente a Deus, fazia o que era reto ao Senhor, diante do Senhor, mas o texto diz que até que ele se sentiu forte. Amém? Ele foi tremendamente, poderosamente ajudado por Deus. Se você ler cada detalhe pausadamente dessa história de Uzias, não lhe faltava nada. Tremendo homem com um sucesso muito grandioso. Aleluia. E só aí já traz algumas lições tremendas para nós. Quando tudo te vai bem, quando nada te falta, quando tudo que você lança a mão para fazer parece ser sucesso, ainda assim cuida do seu coração, que é a entrada de vida. Aleluia, louvado seja nosso Deus. Amém. Para que a gente aprenda sempre a ser dependente exclusivamente de Deus. O texto diz que esse homem, tudo que ele fazia prosperava. Homem de uma grandiosa sabedoria, até que... Vocês já viram muita gente contando algumas histórias sobre a sua vida. Olha, eu fazia isso, eu já fui isso, eu já fui aquilo, coisas maravilhosas aconteceu na minha vida, até que entrou algum detalhe na vida da pessoa e tudo saiu do propósito, tudo saiu fora do bom e do melhor que aquela pessoa tinha no seu coração. Esse texto é bastante significativo. A presença da citação de Uzias aqui também é bastante significativo para que a gente saiba como este homem Isaías começou a profetizar, a fazer a obra do Senhor no meio de uma nação de lábios impuros, de atitudes corruptas como deste rei. Porque não é segredo nenhum para ninguém que sempre quando o rei é justo, a nação se alegra, a nação segue alguns estímulos que aquele rei impõe sobre o povo, aleluia, coloca sobre o povo. A nação observa os juízos, os procedimentos, as normas corretas com que o rei decide situações difíceis. Mas quando o rei também se inclina para a corrupção, tudo descamba no país, a nação geme, o povo sofre. Isso não estou só falando de questões políticas, estou falando da palavra do Senhor que nos menciona essas coisas. Aleluia, louvado seja Deus. E eu posso ver o ambiente em que Isaías começava o seu ministério, um país totalmente envolvido pela corrupção, pela degradação moral, espiritual, os bons costumes e todas as demais coisas. Mas Deus tem sempre os seus propósitos. Onde tudo parece estar destruído, aleluia, onde tiver um tição aceso, uma chama acesa, o Senhor não deixará apagar aquela brasa. Louvado seja Deus. Aleluia. Se na tua vida, lá no ambiente onde você está, lá na empresa, na escola, na família, na vizinhança, você ainda é aquela pequenina chama acesa, saiba que Deus pode começar coisas grandiosas a partir da sua vida. Vou tentar simplificar no finalzinho, mostrando uma comparação das atitudes desses dois homens, para que nós possamos aprender alguma lição para a nossa vida. Louvado seja o nosso Deus. Então eu estava expondo que Isaías, já naqueles dias, ele registrou os últimos dias de Uzias. Diz aqui o texto que nós lemos, é um texto grande,
ele já registrou os últimos dias de Uzias, de um homem que era um espelho de seu pai, que fazia a vontade do Senhor. Ele também foi influenciado pelo seu pai e começou a fazer o que era reto e temente a Deus, até que ele se achou forte demais. Essa expressão nos quer dizer que muitas vezes o ser humano, ele chega nessa posição em que ele pode não falar com a sua boca, mas com as suas atitudes, ele diz: agora não dependo mais de Deus, tudo que eu faço prospera, tudo que eu faço dá bom resultado, tenho grande sabedoria, o meu exército me dá grande apoio, 307.000 varões, fora os seus comandantes, mais 3.000 e poucos, 2.000 e poucos comandantes. Ele se sentiu fortificado. E o texto diz que ele foi poderosamente ajudado por Deus. Aleluia. Mas chegou um momento que o seu coração, aleluia, ficou assim, entorpecido pela sua soberba. E a palavra de Deus no livro de Provérbios também diz que a soberba precede a ruína. Foi aí que começou a grande ruína desse homem. E Isaías, talvez ainda bastante jovem, estava ali e ele presenciou essas cenas. E quando ele começa a ministrar para o povo de Israel as palavras que ele começou a receber do Senhor, este era o cenário terrível, e que muita gente também às vezes aceitou o Senhor Jesus e ainda vive assim num ambiente onde tudo é terrível. O local que trabalha, o local onde habita, a casa onde habita, a família de onde pertence, e parece tudo caótico. E talvez a pessoa ache que não vale a pena se esforçar tanto para servir ao Senhor, ser reto aos olhos de Deus, aleluia, porque ela se sente tão pequena. Mas vamos lá para Isaías capítulo 1, para vocês sentirem qual era o ambiente que Isaías estava quando começou o seu ministério. Logo depois, talvez ali da morte de Uzias, ou nos dias bem próximos de Uzias, ele começou o ministério. Ele diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá. Ouvi aos céus, presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aleluia. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, aleluia, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque sereis ainda castigados se mais vos rebelarias. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região os estranhos a devoram, e em vossa presença
e está devastada como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Olha que situação. Por causa de um rei que se corrompeu por se achar fortificado. O texto diz, até que se achou forte. Amém? A palavra nos exorta que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. E chegou um momento em que um homem que conhecia o Senhor, era temente extremamente ao Senhor, aleluia, se sente tão forte que não dependia, que não precisava mais do Senhor. Isso nos exorta a pensar que a palavra de Deus nos orienta que se nós estivermos de pé, é para vigiarmos que não caiamos, para que não caiamos, que nós também precisamos vigiar, porque o Espírito, na verdade, está pronto para entender as coisas do Senhor. Mas a nossa carne milita diariamente, momento a momento. Não depende de quanto tempo você serve a Deus. A sua carne vai militar diariamente contra a sua vontade de estar de pé diante do Senhor. E foi o que aconteceu com Uzias. Chegou um certo momento que parece que ele ignorou, aleluia, que até aquele momento o Senhor o carregava pelas suas mãos. E a soberba precedeu a ruína deste homem. Aleluia. Agora nós vamos voltar lá para o capítulo 6 de Isaías. Eu dei toda essa volta para que vocês soubessem o ambiente em que este homem se põe de pé para fazer a vontade do Senhor. E ele começa aqui a apresentar a situação que a sua nação estava corrompida, moralmente e espiritualmente destruída. E Deus levanta ele. E ele se sente tão pequeno, porque no meio desta nação corrompida, destruída, ele percebe um certo dia, ele teve esta visão gloriosa do Senhor. E ele chegou a um certo momento, ele disse assim: eu sou nada, eu sou nada. Eu estou no meio dessa nação, não sou diferente dela, eu também sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo corrompido, e dia a dia eu tenho que lutar para não me deixar se corromper também. E naqueles dias, no meio de um ambiente tão tortuoso, ele tem uma visão da glória de Deus. Isso nos ensina, irmãos, que muitas vezes nós olhamos para nós e nos sentimos um nada também. Aleluia. Mas se você não permitiu a boa palavra de Deus governando a sua vida, você não permitiu que ela saísse do seu coração, aleluia, Deus ainda tem muitas coisas boas para fazer a partir da sua vida. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiverdes em mim, pedirei todas as coisas e eu vos farei. Este é o grande segredo. Nós estamos fora de um ambiente corrupto ao nosso derredor, na sociedade em que vivemos, cada dia pior, cada dia a gente se assusta mais com as coisas que a gente vê, aleluia, e muitas vezes o nosso coração
é tentado a pensar assim: se todo mundo faz, quem sou eu? Se sente tão pequeno, se sente tão nada, aleluia, querendo ser envolvido pelo apelo do inimigo. Mas se você ainda está em Cristo, aleluia, foi feito nova criatura, aleluia. A figura de Uzias representa o nosso lado carnal, corrupto, terrível, em que nós nascemos da semente do pecado, aleluia, até o dia que nós encontramos com o Senhor, vimos a glória dele que foi anunciada a nós através da pessoa de Jesus Cristo, e nós olhamos para nós e falamos: quem sou eu para merecer o sacrifício de Jesus Cristo? Quem sou eu para merecer tão grande salvação? Mas a partir daí nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor, é Ele que trabalha todos os dias sobre a nossa vida. O texto diz que Uzias foi poderosamente ajudado pelo Senhor. Nós também somos diariamente ajudados pelo Senhor nosso Deus. O Espírito Santo, um dos nomes dele é o Espírito ajudador. Se não me engano, não sei se é Miqueias ou Joel que faz essa referência ao Espírito de Deus como o Espírito ajudador. E quem somos nós sem a ajuda do Espírito Santo de Deus? Mas Uzias foi poderosamente ajudado pelo Senhor até que virou os seus ouvidos contra o Senhor. A atitude de Uzias representa o lado carnal em que nós vivíamos antes que os nossos olhos se abriam. Isaías aqui nos fala que os seus olhos viram o Rei da Glória. E antes que os nossos olhos vissem o Rei da Glória, era um ambiente onde nós estávamos. Vivíamos pela razão. Se a nossa razão mandava, faz isso, nós fazíamos. Faz aquilo, nós fazíamos. Éramos governados pela razão, pela soberba, pela vontade própria. Mas assim como Isaías, naquele dia, teve uma visão do Senhor, e ele se sentiu quase que nada. Aleluia, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio dessa gente, eu não estou excluído delas, eu estou no meio delas. A única diferença é que eu estou começando a fazer a vontade do meu Senhor. Então Deus abre os olhos daquele homem, mostra a sua glória, mostra aquela cena gloriosa, aquela visão gloriosa, e ele fala: ai de mim que agora eu vi o Senhor. Imediatamente um anjo vem ao encontro daquele homem, toma ali uma tenaz, toma uma brasa e purifica os seus lábios, perdoa, diz ali que purificou ele também dos seus pecados. Louvado seja Deus. Não importa como você se sente diminuto, pequeno, incapaz no meio do ambiente onde você vive, aleluia, mas ponha-se na posição de Isaías. Ele contou a si mesmo no meio daquela multidão de gente, mas ele tinha um propósito, era de que agora que ele viu o Senhor, não se demover da sua posição, da sua atitude. Aleluia, louvado seja nosso Deus. Se a palavra de Deus ainda está em vós, você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Está em vós? Amém. Aleluia. Você se quebranta quando ouve a palavra do Senhor, quando lê a palavra do Senhor. A palavra está aí dentro de vós, aleluia. Lá em Deuteronômio tem um texto tremendo, maravilhoso. A palavra não está lá no céu, além do mar, não sei aonde, tão distante, mas está dentro de vós.
faz ela frutificar, irmãos. Nós estamos no meio de um ambiente corrupto, terrível. Todo dia, toda hora, todo momento nós nos esbarramos com situações embaraçosas. Aleluia. Não era diferente nos dias de Uzias, mas no meio daquela multidão, Deus enxergou um coração propenso a dar ouvido ao Senhor. E quando o anjo do Senhor vem e toca nos lábios de Isaías, purifica ele do seu pecado, ele imediatamente se apresenta ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. No versículo 8, deixa eu ver se eu localizo aqui, irmãos. Diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor. Aleluia. Dá a impressão que nós temos aqui uns 5, 6 capítulos para trás, é questão de alguns dias, algum pouco tempo que Isaías estava profetizando a esta nação, mas dá a impressão que agora, depois daquela visão gloriosa do Senhor, ele teve condição de ouvir a Deus. Depois disso, ouvir a palavra de Deus. Eu falei agora, você tem a palavra dentro do seu coração. Se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, este é o segredo que aconteceu agora com Isaías. Depois daquele toque glorioso, aleluia, seus pecados sendo removidos, perdoados, aleluia, diz aqui o texto, verso 8, depois disso eu ouvi o Senhor. Você tem a palavra dentro de vós. E se o Espírito de Deus hoje falar contigo, aleluia, estou falando hoje, em qualquer momento, em qualquer tempo da sua vida, se o Espírito de Deus falar ao vosso coração, não endureçais. Aleluia, louvado seja Deus. Isaías se mostrou impotente, limitado, aleluia, como ser humano, mas os seus ouvidos agora se ligaram à obra que Deus tinha a fazer na sua vida. Depois disso, ouvi o Senhor. Isso me fez lembrar hoje à tarde. Eu passei a semana toda meditando e lendo esses 3 textos, mas hoje à tarde me veio um versículo lá de Salmos, capítulo 81, não me lembro bem o versículo, mas é no capítulo 81, em que Deus usa uma expressão assim tão tremenda. Eu até anotei ela no momento em que eu lembrei, para mim não esquecer. É uma expressão tão profunda, que diz assim no Salmo 81, verso 13: olha qual é o anseio de Deus, aleluia, em que o seu povo ouça o seu Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. A palavra está dentro de vós. Vós permaneceis no Senhor, pedireis tudo o que quiserdes, e Ele vos dará. Mas Deus olhava para o seu povo e Ele dizia assim: ah, se meu povo me ouvisse. Irmãos, essa expressão, ah, se meu povo, diz tanta coisa, gente, tanta coisa. Quando você se sente capacitado em fazer alguma coisa pelo seu filho, e o seu filho não te dá ouvido, não te dá atenção, você usa essa expressão: ah, se meu filho me ouvisse. Eu poderia ajudar ele a sair dessa situação. E é assim que Deus trata conosco: ah, se meu povo me ouvisse. Se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhes abateria o inimigo. E é engraçado que nós sempre oramos a Deus: Deus, livra-me do mal,
tira esse inimigo que está querendo causar destruição na minha família, na minha vida, em tal coisa, em tal situação. Nós apelamos para Deus nos livrar. E Deus diz assim: eu de pronto abateria o inimigo. Deus está pronto, Deus está atento. Mas olha a primeira expressão que ele diz: ah, se meu povo me ouvisse. Deus de repente tem falado coisa específica para a sua causa, para a sua família, para a sua vida, para o seu ministério, para tantas coisas, e às vezes nós não queremos dar ouvido. Uma coisinha em particular, uma coisinha especial que Deus deseja que nós ouvíssemos, e às vezes ouvimos aqui, a nossa mente até entende, mas o coração não toma atitude, o coração não acata o que o Senhor fala. Eu de pronto lhes abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhes submeteria, e isto duraria para sempre. Vê quantas coisas boas Deus tem a apresentar para a nossa vida. Uzias representava o lado carnal em que todo ser humano tinha antes de se aproximar do Senhor. E aliás é uma natureza que ela ainda está dentro de nós. Ela só está subjugada pelo exercício que o Espírito Santo de Deus faz com a palavra na sua vida. O velho homem está lá, adormecido, e basta que você lhe dê uma chance, ele tenta ressuscitar novamente, ele tenta aparecer. Quem o mantém submisso à vontade do Senhor são as obras do Senhor na sua vida, a palavra que está dentro de ti, aleluia, o temor do Senhor que está presente no teu coração, aleluia. É por isso que Deus abate os seus inimigos, é por isso que Deus está pronto a ouvir as suas orações. Ele disse: pedireis tudo o que quiser e eu vos farei. Enquanto o velho homem está lá, submisso, quietinho, não é deixado que ele governe. Agora, Isaías tem aquela visão gloriosa do Senhor. Ele se sente tão diminuto, tão incapaz, e ele se achega a Deus, e Deus o capacita para ser talvez um dos profetas mais mencionados, tanto no Novo como no Velho Testamento. Louvado seja nosso Deus. Ele representa a nova criatura. E eu quero que você pense uma coisa interessante, isso também me veio hoje à tarde. Aleluia. Isaías, quando ele se viu semelhante à nação onde ele estava, eu também sou um homem de lábios impuros, ele podia se sentir tão diminuto, tão incapacitado, que não se colocasse à disposição do Senhor. Senhor, manda outro, arruma outro para fazer isso, que eu sou tão pecaminoso como essa nação que foi comparada a Sodoma e Gomorra, a situação que estava ali naquele momento. Aleluia. Mas Isaías se submeteu agora que ele viu o Senhor, e ele disse que depois disso eu ouvi ao Senhor. Não ficou registrado aqui tudo que ele ouviu do Senhor, mas diz o texto que ele ouviu ao Senhor. Uma coisa interessante que me veio hoje à tarde, enquanto eu lia novamente esse texto, é que quando Satanás vem e mostra os nossos erros, os nossos pecados, as nossas incapacidades, as nossas limitações,
é para nos acusar e nos fazer voltar atrás, esquecer qualquer propósito de Deus na nossa vida. Essa é a finalidade dele, nos acusar, apontar o dedo. Isaías viu que ele era limitadíssimo, um homem impuro, mas ele continuou. Agora que ele viu e ouviu ao Senhor, se dispôs: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Então, uma nova atitude e uma nova lição aparece para nós. O Espírito Santo de Deus, quando vem e revela os nossos erros, nossos pecados, as nossas fraquezas, tudo quanto de ruim há dentro de nós, diz o texto que Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos nem pedir como convém. Mas eu posso imaginar assim, aleluia, aquela intercessão que o Espírito Santo faz diante de Deus. Pai, ele se sente fraco, ele se sente incapacitado, pequeno demais, sem força alguma, mas ele não quer sair do propósito dele. Ele não quer abandonar o sentimento que tu colocou no seu coração, as palavras boas que tu colocaste no seu coração. Ajuda. Eu imagino dessa forma, estou conjecturando aquela intercessão, porque ele diz o texto que ele ele intercede por nós com gemidos que nós não conseguimos entender, mas ele sonda os nossos corações, e quando ele nos aponta o erro, ele também nos aponta uma saída. Ele nos aponta as obras de Jesus Cristo, que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Quando o Espírito Santo de Deus revela nossas limitações e a nossa fraqueza, Ele também nos toma pela mão e nos põe de pé e nos fortalece. Se tão somente as palavras do Senhor permanecerem em vosso coração e vós permanecerdes em Cristo Jesus. Aleluia. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas vão ficar para trás. Louvado seja o nosso Deus. Então eu vejo dois paralelos que, para nós encerrarmos a palavra nessa noite: a atitude de um homem que servia a Deus, até que em certo momento a soberba começou a governar o seu coração e ele achou que já não dependia, não precisava mais de Deus. Ignorou os seus 50 anos de governo, ajudado pelo Senhor, e se corrompeu. E quis tomar uma posição que não era sua. Ele era rei, ele quis agir como sacerdote. Não foi dado a ele essa posição de sacerdote. Aleluia. Se você foi colocado numa determinada posição no corpo de Cristo, honre ao seu Deus na posição onde você foi colocado. Aleluia. Não é errado você pedir a Deus que te ajude a alcançar posições maiores ainda para a glória dele, mas que a soberba não governe, que a soberba não domine. A outra natureza, a natureza de Isaías, aleluia, que ele se sentiu limitado, confessou a sua limitação ao Senhor, Deus o ajudou, Deus o socorreu, aleluia, ele se dispôs a fazer a vontade do Senhor. Diz o texto que depois de toda aquela atitude, ele ouviu ao Senhor. Ele ouviu aqui dentro do coração, ele ouviu ao Senhor. Amém? Que essa seja a nossa atitude. Quando você se sentir pequeno, fraco, incapaz de qualquer coisa, muitas vezes estamos até quase que incapazes de orar,
Tal é a situação que se abate. Começa a orar, se sente incapaz de orar por uma determinada situação. Aleluia. Mas agora Isaías era uma nova criatura diante do Senhor. Não importa se ele já estava na posição de profeta, ele mostrou a situação que a sua nação estava, mostrou para o Senhor a sua limitação. Um homem impuro, de lábios impuros, habito no meio deste povo, sou contado no meio deles, mas eu quero tomar uma nova atitude, eu quero ser uma nova criatura. Aleluia, louvado seja nosso Deus. Muitas vezes nós cantamos aquele cântico que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro, quebra a minha vida. Muita gente chega nessa frase aí e dá vontade de voltar para trás, né? Ah, Senhor, desculpa aí, não quebra não, deixa assim mesmo. Muita gente tomou essa atitude, mas Isaías falou: não, Senhor, agora que tu tocaste os meus lábios, tocaste o meu coração, o meu pecado foi perdoado, eu ainda continuo sendo um nada, mas eis-me aqui. Aleluia. E o Espírito Santo é tão maravilhoso que quando ele nos mostra essa nossa situação, ele também dá a condição de você continuar desejando ir um pouquinho mais além, não voltar atrás. É diferente quando o inimigo aponta muitas vezes o erro de uma pessoa e a pessoa fala: para mim não tem mais jeito, meu caso não tem mais solução, e ele volta lá para o lamaçal de onde ele tinha saído. Mas o Espírito Santo de Deus é ajudador. Aleluia. Ele te toma pela tua mão e ajuda, como ajudou a Isaías. Aleluia. E grande foi o ministério desse servo do Senhor. É a natureza espiritual, é aquela batalha entre a carne e o espírito, que Gálatas fala conosco, Gálatas 5:17. Todos os dias, quer seja grandes, quer seja pequenos, quer quem nasceu hoje na fé, ou quem já está há longos anos no caminho da fé, todo dia há essa batalha no nosso caminho. Todos os dias essa guerra é travada dentro de nós. Mas bem-aventurado aqueles que se põem de pé, como Isaías. Não quis se misturar com as atitudes da nação, mas passou a pregoar a vontade do Senhor. E eis que Deus há de pegar essa pequena força que você tem dentro do seu coração, te colocar de pé, com uma tenaz, tocar os seus lábios, seu coração, e te levantar como um profeta dentro da casa do Senhor. Amém? Tome posse dessa palavra. Não é Dorival que está te falando isso, aleluia. São muitos e muito outros servos do Senhor. Elias também se sentiu tão diminuto. Moisés se sentiu tão pequeno para ir fazer aquela grande missão. E muitos outros servos do Senhor. Aleluia. Gideão, então, quando foi chamado, como ele se sentiu tão pequeno. Mas eis que o Deus que tem capacidade de fazer essa grande obra, aleluia, te ajudar nessa guerra entre a carne e o espírito, aleluia, fazer morrer aquele Uzias que teima em reinar com a sua soberba, seu orgulho, aleluia, sua preguiça espiritual. 50 e tantos anos sendo ajudado pelo Senhor, e o Senhor poderosamente o ajudou, até que ele se julgou forte demais. Que não seja essa atitude de nenhum de nós. E que Deus nos dê a sua grande misericórdia. Eu também careço disso. Dia a dia
Não é à toa que Jesus disse: vigiai e orai. Infelizmente há por aí um povo que anda pregando que uma vez salvo, salvo para sempre, não tem mais perigo nenhum, não precisa fazer mais coisa nenhuma. É um grandioso engano, mas Deus deixou escrita a sua palavra para nossa orientação. Faça morrer aquele Uzias que volta e meia vem sussurrar no seu coração dizendo que você está forte, tudo que você faz é sucesso. Para que gastar tempo com o Espírito Santo, com oração, com palavra? Mas se as minhas palavras permanecerem em vós, e vós permanecerdes em mim, pedireis tudo o que quiseres. E não vai ser o seu braço forte que vai estar reinando, mas a poderosa vontade do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço a sua paciência. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. O Espírito ajudador, ele está entre nós, está conosco, ele sonda nossos corações, independente do tempo que você serve ao Senhor. E eu quero pedir que nessa semana esse ajudador maravilhoso tome a direção da sua vida, tome aquela causa que você está lutando há muito tempo na sua vida e te ajude grandiosamente. E sempre que o Espírito falar ao seu coração, diga: eis-me aqui, aleluia, em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo maravilhoso, que sonda o nosso interior, conhece a nossa limitação, sabes que somos pó, mas sabes também que um dia ouvimos a revelação da sua verdade para a nossa vida, e daquele dia em diante, ó Deus, o nosso coração ainda está firmado diante do Senhor. E hoje cá estamos nós, a tua igreja. Alguns sentem a sua força revigorada todos os dias para batalhar, para lutar, ó Deus. Outros se sentem tão pequeno, tão limitado, tão fracassado, tão, ó Deus, esmorecido na fé. Mas o Senhor ainda continua sendo o Espírito ajudador que foi colocado ao nosso derredor. Por isso, nessa semana, ó Deus, a começar deste culto, ó Deus, toma a direção de cada alma, de cada vida, daqueles que estão aqui, daqueles que não vieram por problemas de saúde, por aqueles que não vieram por qualquer outro motivo pessoal, e até por aqueles que optaram abrir mão desse privilégio, ó Deus. Toma a direção no decorrer dessa semana, ó Deus. Cuida dos que são seus, ó Espírito de ajudador maravilhoso, Deus presente, Deus conosco. Por isso, ó Pai, a cada um de nós, aleluia, os pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, líderes de departamento, toda a sua igreja, jovens, crianças, cada um de nós, no começo de uma nova semana, toma a direção, ó Deus. Todos os dias eles vão ver na sua presença, ó Deus, a natureza carnal, a natureza espiritual, a natureza nova, a vida nova, guerreando dentro de si. Ajuda, ó Pai, estende a sua mão, perdoa pecados, dá nova direção, abre a visão, como abriste a visão de Elias, de Isaías naquele dia, ó Senhor. Aleluia. A partir daquele momento ele ouviu a tua voz, ele aprendeu com cuidado separar o que era a tua voz e o que não era, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja, em o nome do Senhor Jesus. Amém.